A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Nós estamos chegando com muita alegria em nossos corações para poder apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz, programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Quem vos fala nesta oportunidade sou eu, pastor Cláudio Morandi, e nós vamos juntos aqui meditar na verdade da Palavra de Deus com este tema, a força da cruz de Cristo. Muito interessante, eu quero chamar a sua atenção para que você não se distraia, para que você fique bem concentrado para nós meditarmos sobre esse tema que eu tenho certeza poderá impactar o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4, assim diz a palavra de Deus. Eu vou ler esse texto e depois nós vamos ter uma palavra de oração, buscando a orientação do Espírito Santo para a reflexão da verdade da palavra. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 13, verso 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria maravilhosa poder estar aqui falando contigo em nome de Jesus, em nome daquele que não conheceu pecado. O Senhor o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, a nossa expectativa e esperança é que Tu reveles a verdade que vai ser ministrada nessa oportunidade aos corações daqueles que ainda têm dúvida com relação ao seu novo nascimento, à sua salvação. Que nesta oportunidade, Pai, o Teu Espírito traga entendimento para que essas pessoas queridas possam vir a crer em Jesus Cristo crucificado. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Cremos que o Senhor já orou por nós, porque Ele disse, lá em João 17, que Ele estava orando por aqueles que iriam crer nele por intermédio da Tua palavra. E nós confiamos, Pai, esta oração nas Tuas mãos e cremos que o Senhor está com seus ouvidos abertos em direção a este local e também nos lares de todos que estão nos ouvindo nessa oportunidade. Fala com cada um de nós através da Tua palavra, dando entendimento pelo Teu Espírito, para que esta verdade opere em nós regeneração pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, o que o apóstolo Paulo, na realidade, ele está dizendo é que Jesus é quem venceu e triunfou. E, além do mais, o fez pela cruz. Todos nós sabemos que na cruz não é lugar de triunfo, mas Jesus triunfou, foi na cruz. Muitos alegam, e com certeza eles estão certos em suas colocações, eles afirmam que cruz é lugar de morte, realmente. Cruz é lugar de fracassado, realmente. Cruz é lugar de falido, realmente. Cruz é lugar do pecador. Estão totalmente certos. Mas foi pela cruz que Jesus Cristo triunfou. A palavra fala, por exemplo, naquele maravilhoso texto de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 14 e 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, a Bíblia está dizendo que lá na cruz, Jesus triunfou
principados e potestades, Jesus triunfou sobre o meu e o seu pecado, Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios. Agora, quem viu Jesus na cruz poderia pensar que foi derrota total. Porque se houve vitória, foi a do orgulho, prejuízo, inveja, ódio, covardia e também a brutalidade. Mas, contudo, meus irmãos, o cristão ele afirma que a realidade é o oposto das aparências. O que parece a derrota do bem e do mal também é, e mais certamente, a derrota do mal pelo bem. Vencido, Jesus estava vencendo. Ali naquela aparente derrota, Jesus estava sendo vencedor, como eu já disse anteriormente, sobre o pecado, sobre a morte, principados e potestades, e Satanás e os seus demônios. Vencido, eles acharam que estavam vencendo Jesus, mas Jesus estava vencendo eles. Porque através da obra singular, Deus, homem, Cristo Jesus, não é somente o homem que fez a satisfação, foi o próprio Deus que tanto satisfez como foi satisfeito. É por isso que Deus nos aceita unicamente em Cristo e ao mesmo tempo nos torna agradáveis a Ele em Cristo Jesus. Naquele lindo texto de Efésios, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Deus nos fez agradáveis em Cristo. Vamos ler o texto, eu vou ler na Revista Corrigida. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim, Efésios 1:6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Este amado aqui é Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que Cristo fez na cruz, em benefício da salvação do pecador, Deus, ele se agradou. Então, nós não temos que fazer absolutamente nada, desempenhar nenhum papel naquilo que concerne a nossa salvação, porque tudo já foi feito com Cristo na cruz. Antes de Cristo morrer, ele disse, está consumado. Ou seja, essa palavra consumado significa tetelestai, todo o trabalho já foi feito, então não sobrou nada para mim e para você fazer. Nós temos que descansar naquilo que Cristo fez. Todo crente ele tem uma mania de querer fazer as coisas. Temos que fazer a obra de Deus. Você não tem que fazer a obra de Deus. Quem fez a obra de Deus foi Cristo. A obra de Deus quem faz é Ele. Não é eu e você. Nós temos que ter sabedoria. Por isso que tem muitos crentes iludidos pelo fato deles não conhecerem a palavra. Eles vivem aí pela cabeça dos outros. Lá, por exemplo, no Evangelho de João, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Algumas pessoas vieram para perguntar para Jesus o que era necessário para realizar as obras de Deus. Vamos ler o texto? João, capítulo 6, 28 e 29, diz assim a palavra. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Deus? É que eu e você creiamos naquele que Deus enviou, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, que maravilha nós podermos saber que o Pai, ele ficou satisfeito com a obra que Cristo fez. Então, quando nós aprendemos a entregar para Deus os nossos caminhos e confiar nele, ele vai fazer tudo. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queridos, se ele vai fazer tudo, por que você quer fazer alguma coisa? Nós temos que ir e pregar o Evangelho. Ele só mandou isso para que eu e você fôssemos e pregássemos o Evangelho da graça. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e para que o pecador seja salvo, ele tem que crer que morreu, foi sepultado e ressuscitou juntamente com Cristo. Agora, quando nós entregamos ao Senhor e esperamos nele, ele vai fazer. Eu vou citar para você um texto maravilhoso, lá do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, não há Deus e Pai como esse aqui, que se nós esperarmos por Ele, Ele vai trabalhar. Mas se nós não esperarmos, a gente vai fazer as coisas, vamos ficar cansados, vamos nos tornar crentes chatos, porque todo crente que faz aquilo que Deus não pediu para fazer é chato, é um crente cansado. Então nós temos que esperar pelo Senhor. A palavra fala que Ele vai trabalhar para aquele que nele espera. Por isso, amados, que quando nós temos esta visão clara do Senhor, que o Pai ficou agradável, ou seja, que Deus nos fez agradáveis a Ele mesmo em Cristo Jesus, certamente nós podemos celebrar a vitória que Ele conquistou pela tua vida e também pela minha vida. E hoje nós somos a comunidade da celebração, da alegria. Por isso que no Salmo 100, a palavra diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Meus queridos e prezados ouvintes, o propósito da sua autodoação na cruz não foi só salvar indivíduos isoladamente, perpetuando a sua solidão, mas também criar uma nova comunidade cujos membros pertencessem a Ele, amassem uns aos outros e zelosamente proclamassem ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, presta atenção que texto glorioso. 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, não somos mais crente, mas somos nação santa, porque crente não vai para a glória, quem vai para a glória é filho de Deus, quem vai para a glória é santo. Sede santos porque eu sou santo. A palavra fala lá em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é crente ou você é santo? Se você for tão somente um crente, você não vai para a glória. Agora, se você realmente passou pela cruz e Cristo é a sua vida, você é um santo, você vai para a glória. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para a sua e para a minha vida é que nós sejamos santos. Mas santo quem vai fazer é Ele. Ele já começou uma boa obra em nós e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. A palavra de Deus vai nos mostrar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ela vai mostrar aqui que quem vai fazer a santificação na sua vida e na minha vida é Deus. É Deus. E ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora nós vemos esse texto aqui de 1 Pedro 2,9, dizendo que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito grande, isso é precioso. Amados, isto é possível porque uma vez que fomos incluídos em Cristo, a nossa perspectiva e nosso comportamento agora são governados pela cruz de Cristo. Porque todos os nossos relacionamentos, eles foram radicalmente transformados pela cruz. E a cruz não é apenas um distintivo que nos identifica e um pendão sob o qual marchamos, é também a bússola que nos dá direção no mundo desorientado. Hoje vivemos uma sociedade, em comunidades de crentes desorientados, desalinhados. Quanto desalinho na pregação, quanto desalinho no louvor, quanto desalinho na oração. Por isso que a cruz, ela revoluciona a nossa atitude para com Deus, para conosco mesmo, para com as pessoas, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã.
e para com os graves problemas da violência e do sofrimento. Olha, meus queridos e prezados ouvintes, não há perdão neste mundo a não ser através da cruz de Cristo. Não nos esquecemos que o Senhor da Glória, Ele morreu em solidão infame, rejeitado por sua própria nação e desertado por seus próprios discípulos. Mas, levantado na cruz, Ele atraiu a todos os homens a si mesmo, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 32 e 33, que diz assim, João 12, 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus morreu numa cruz, então Ele nos atraiu lá naquela cruz para que nós viéssemos a morrer nele para o pecado. Ah, meus irmãos, como isso é glorioso, é precioso, porque com a vitória de Cristo na cruz, não podemos fazer outra coisa, senão louvar, senão celebrar, estarmos jubilosos, porque a comunidade cristã é a comunidade da cruz, pois ela foi trazida à existência pela cruz, e o foco da nossa adoração é o Cordeiro que foi morto e que agora é glorificado. Meus queridos, a vida cristã é um intermino festival, e nessa festa de celebração somos todos participantes. Todos aqui, estou me referindo àqueles que creram, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo e desfrutam deste verdadeiro cristianismo, sem engano, este evangelho puro, cristalino. E por causa desse custoso sacrifício de Cristo na cruz, e por causa das preciosas bênçãos que Ele conquistou para mim e para você, jamais cessaremos, até mesmo na eternidade, de honrar e adorar ao Cordeiro. Por isso que a palavra fala lá no Salmo 34, versículo 1, o salmista, nessa explosão de louvor, ele disse o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha, numa pessoa que foi crucificada com Cristo, os seus lábios vai tão somente expressar louvor, alegria, satisfação. Pastor Cláudio, o senhor está dizendo que no meio da tribulação nós podemos nos alegrar? Isso é um absurdo. É um absurdo para crente, mas para quem é filho de Deus, mesmo em meio às tribulações, pode se rejubilar de alegria. Em 2 Coríntios capítulo 7, eu estou lendo Bíblia, eu não estou aqui trazendo mensagens bonitas e lindas que venha aí massagear o seu ego. Eu venho trazer a palavra de Deus verdadeira para que você possa vir a crer que lá na cruz você foi incluído no corpo de Cristo, você foi crucificado, você foi morto e hoje não vive mais você. Cristo é a sua vida. Mas se você não morreu com Cristo, você continua sendo um crente de meia sola. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7, versículo 4, que é possível se alegrar sim em meio às tribulações. Porque a cruz para o mundo é lugar de derrota, mas para Cristo é lugar de triunfo. E Ele triunfou lá na cruz, nós também vamos triunfar. Porque nele, estando nele, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, a Bíblia diz assim: muito grande e a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Estão vendo aqui? Onde é que ele era confortado e transbordante de júbilo? Era em toda a sua tribulação. Por isso que no Salmo 34, 1, no qual já me referi, o salmista diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará, não hoje, mas sempre nos meus lábios. Olha, meus queridos ouvintes, que o nosso coração jamais se afaste destas preciosas verdades de sua palavra. Cristo se ofereceu a Deus totalmente para que nos salvasse perfeitamente. E a salvação que nosso Senhor realizou na cruz foi plena, e por isso não precisa de retoques do homem. Embora o orgulho de nossos corações esteja tão profundamente arraigado e é tão sutilmente insidioso que seria fácil, eu e você, nós nutrirmos a ideia de que temos algo que oferecer a Deus.
Cristo, ele se ofereceu a Deus para ser sacrificado em nosso lugar, e nosso Pai Celestial ficou plenamente satisfeito com a oferta de Cristo. Nós só podemos oferecer ao Senhor aquilo que dele recebemos. Por isso que em Hebreus capítulo 13, verso 15, a Bíblia diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ah, meus irmãos, lembra de Paulo e Silas? Meia-noite, depois de ter levado uma camaçada de pau, de ter sido açoitados. As costas de Paulo estavam ali, de Paulo e Silas, rasgadas pelas chicotadas e amarrados numa masmorra fria, gelada e fedida. Meia-noite, Paulo e Silas, eles não reclamou, não murmurou, mas a Bíblia vai dizer em Atos 16 que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que Paulo tinha que você não tem, que eu não tenho? Você acha que o Cristo de Paulo é o Cristo diferente de mim, de você? Irmãos, precisamos entender e aprender que o princípio da cruz é que Deus faz as coisas de maneira surpreendente e contraditória. Porque para inspirar o nosso louvor, ele usa as vestes engraçadas da fraqueza e da loucura. Para fazer tudo, ele parte do nada. E para livrar os pecadores, ele decide ser derrotado pelos pecadores. Quando nós nos acostumamos a essa maneira esquisita de ver as coisas, a salvação se torna clara e maravilhosa. E nós podemos estar seguros de que somos justos aos olhos de Deus, porque ele também é esquisito. Sabe por quê? Porque Deus nos vê segundo a morte vicária de seu Filho. Ele não vê mais você, ele vê Cristo em você. Por quê? Porque você morreu. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por esse motivo, meus amados, nós possamos ter confiança no amor de Deus, quando perdemos toda a confiança em nós próprios, em nosso próprio amor. E nós podemos estar cheios de alegria em Deus, mesmo quando ficamos atribulados, mesmo quando ficamos angustiados, perplexos, perseguidos, desamparados e abatidos. Paulo vai nos mostrar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, quando nós ganhamos uma experiência de morte e ressurreição com Cristo. Porque, meus amados, o caminho para o domingo de Páscoa, ele passa pela sexta-feira da paixão. A cruz nos exalta quando nos humilha, e ela nos esvazia de nossa autoconfiança para que possamos ter confiança em Deus. Por isso que, mais uma vez eu digo, com bastante sinceridade, a cruz, ela destrói nossa língua orgulhosa para que possamos ter uma só linguagem: Cristo, Cristo e Cristo. 1 Pedro 4,11, a Bíblia diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Oh, meus irmãos, hoje em dia, as pessoas, elas almejam ser glorificadas pelos homens. E é por isso que jamais irão conhecer a verdade da cruz, ou seja, a pessoa e a obra de Cristo. E sabem por quê? É porque eles odeiam a palavra da cruz, pois esta mensagem da cruz, ela traz sofrimento e a negação ao seu próprio ego. Mas, à luz da cruz, o sofrimento serve a um propósito importante: o cultivo da autonegação. É impossível para um homem não ficar orgulhoso com as suas próprias boas obras, a menos que a experiência do sofrimento e do mal tenha retirado previamente todo o espírito de seu interior e o quebrantado, ensinando que ele não é nada e suas obras não pertencem a ele, mas a Deus.
É por isso que a razão se escandaliza com a cruz, mas a fé a abraça com alegria. Amados, a descrença que ignora o significado da dor também ignorará a experiência da exaltação. Em Romanos, capítulo 8, verso 17, a Bíblia traz uma revelação muito interessante. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Crente não gosta de sofrer. Isso aqui é só para quem é santo, só para quem é nova criatura, só quem passou pela cruz. E a cruz, ela deve mudar a maneira como vemos cada doutrina. Como a cruz pode fazer isso em nossas vidas, meus amados? A cruz nos diz que a revelação do próprio Deus como Criador, sustentador e juiz deve ser entendida, aliás, de uma nova maneira por causa da obra realizada da cruz. Porque em todas as outras obras de Deus, como a criação e a providência, Deus revela a si mesmo como alguém infinitamente poderoso. Mas na cruz, Deus se mostra aparentemente fraco, contradizendo assim toda a nossa maneira de entender. É por isso que só vamos compreender isso por meio da revelação. A cruz nos mostra, ou a cruz nos revela, a maneira como Deus expõe a verdade sobre si mesmo. A obra da cruz, ela apresenta indiretamente como Deus trabalha. E Deus evidencia na cruz o seu poder por meio da fraqueza aparente. Queridos, Deus faz surgir algo a partir do nada. Ele ganha quando perde. A força de Cristo foi revelada na morte de Cristo. Porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Quem faz isso? A cruz. Olha, eu quero afirmar algo que para você irá parecer uma loucura. Nada é mais poderoso no ministério da igreja do que a fraqueza. E para a maioria de nós, isso parece confuso, não é verdade? Mas está claro o que Jesus queria dizer. Porque para encontrar a vida verdadeira, devemos abrir mão de nossa independência e entregar as nossas vidas a Ele. Aquele que morreu, mas Ele vive para todo sempre. Em Apocalipse 1:18, a Bíblia diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus! Que versículo precioso! Meus queridos e amados irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha revelado essa verdade. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, que privilégio gracioso poder ter um entendimento da cruz, daquilo que Cristo realizou em meu favor e em favor daqueles que estão me ouvindo nessa oportunidade. Oh, meu Pai, revela essa verdade aos seus corações. Não permita que haja engano em seus corações. Alcança aqueles pastores que ainda não nasceram de novo. Alcança aqueles que são membros de igreja, mas que nunca experimentaram a cruz em suas vidas. Oh, meu Pai, faça isto por misericórdia. E eu oro a Ti, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. É no nome santo de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
cidadão do céu, comprado com o sangue de Jesus. Quando fui atraído no seu corpo, crucificado com ele lá na cruz. Eu sou cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia, a vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive em nós. Eu sou um cidadão do céu, comprado com o sangue de Jesus. Quando fui atraído no seu corpo, crucificado com ele lá na cruz. Eu sou um cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia, a vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive em nós. Aleluia, a vida santa deu pra nós.